Bom dia e a paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa manhã para dar início à nossa escola bíblica dominical online, tá bom? Vamos fazer assim: você já separa a sua Bíblia, separa a sua revista, separa a sua harpa também, por que não, né? Todo domingo a gente louva ao Senhor com um ou dois hinos, mas hoje nós vamos louvar o Senhor apenas com o hino, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo para Deus nos abençoar, nos dar uma escola dominical muito abençoada nessa manhã. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração, nós vamos abrir mais um culto da escola dominical, escola bíblica dominical. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, esteja abençoando os alunos da nossa escola bíblica dominical, desde os pequenos, Senhor, até os adultos. Senhor, queremos te apresentar também nessa oração a nossa irmã Dalva, Senhor, que já está aqui conosco, que irá fazer uso da Tua palavra. Senhor, que seja a bênção nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor, seja uma bênção para todos os nossos ouvintes e os nossos alunos. Senhor Deus e Pai, nessa oração também, nós queremos, ó Deus, pedir pela nossa nação. Senhor, abençoa o nosso Brasil, que está atravessando esse momento difícil, Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, esse mal, esse vírus que tem assolado, ó Deus, não só o Brasil, mas o mundo todo, ó Deus. Tenha de misericórdia, coloca as Tuas mãos, Senhor Jesus, repreende esse mal. Senhor, na nossa oração também, queremos apresentar as nossas autoridades do nosso país, o nosso presidente, Senhor, os governadores, os prefeitos, Senhor Jesus. Senhor, dai sabedoria, dai estratégia, Senhor, dai união para todos eles, Senhor, para que possamos combater, aleluia, esse coronavírus ou Covid-19. Senhor Jesus, nessa oração também, ó Deus, não podemos esquecer das nossas famílias, Senhor. Abençoa os nossos lares, esteja nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa os nossos filhos, Senhor, abençoa a nossa família, cobre com Teu sangue, Senhor, que nenhum mal chegue à nossa família, à nossa tenda, como diz a Tua palavra. Senhor, também, para encerrar a nossa oração, nós queremos apresentar, ó Deus, todos os familiares, todas as famílias que perderam seus entes queridos, Senhor, por esse vírus. Senhor, esteja, Senhor, confortando os familiares, o coração dos familiares, nessa hora tão difícil, que só o Senhor pode estar confortando, Senhor. Senhor Jesus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica nessa manhã, e queremos te agradecer, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, né? Hoje é dia 29 de março, a lição de número 13, e o tema da nossa lição hoje é relacionamentos do cristão, né? Deus e família. Mas antes de nós entrarmos nessa lição, nós vamos louvar o Senhor com o hino da harpa número 151. Os irmãos aí de casa, abram as suas harpas, nos ajude a louvar ao Senhor. Amém? Hino de número 151. Esse hino fala para nós estamos pedindo, né? Vamos pedir nessa manhã para o Senhor continuar falando conosco. Vamos começar? Hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores
simples e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém, irmãos? Eu creio que Deus irá falar conosco poderosamente. Amém? Nós vamos só fazer menção aqui da lição novamente. Hoje, 29 de março de 2020, lição de número 13. O tema da nossa lição é Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. Esse trimestre aqui, irmãos, nós estamos falando sobre família, né? E hoje é a nossa última lição, estamos encerrando o trimestre.
E eu quero dizer que foi um trimestre de muitas bênçãos para todos nós, onde nós tivemos conselhos maravilhosos, né, sobre a família, princípios e valores, família, um projeto elaborado por Deus, o desafio da criação dos filhos. Então foi muita bênção esse trimestre. E a partir do domingo que vem, nós iremos falar sobre o livro de Salmos, né? Vamos começar uma nova lição, o segundo trimestre de 2020. Nós vamos falar sobre o livro de Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, tá bom? É essa revista aqui, não sei se dá para os irmãos verem direito, tá bom? E aí os irmãos depois nos procure a mim, o Gilberto, para estar pegando a sua revista, tá bom? Não deixe de pegar a sua revista para você estar acompanhando as lições. A gente não sabe como que vai ser daqui para frente, mas você já pega a sua lição e acompanha com a gente, tá bom? Então nesse momento eu vou chamar aqui meu companheiro Gilberto também, que é um dos superintendentes da nossa escola bíblica dominical. Ele estará fazendo a leitura do texto áureo, da verdade prática e do texto de referência, e depois fazendo mais uma oração, apresentando a nossa irmã Dalva. Amém? Irmão Gilberto, por favor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos, como o Elias falou, vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada. O texto de referência se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 51, depois pula para Lucas capítulo 12, 52, 53 e Lucas capítulo 14, versículo 26. O texto áureo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Verdade aplicada. O importante é que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Nosso texto de referência. E desceu com eles e foi para Nazaré. Ele era sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas as coisas, porque daqui em diante estão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estava dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. E se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos fazer uma oração apresentando a nossa irmã Dalva. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvo, Senhor, para essa manhã estamos aqui reunidos, Senhor, para essa transmissão aqui via online, Pai. Quero te, Senhor, pedir, Senhor, que venha através do Santo Espírito, Senhor, ministrar nossas vidas, Senhor. Venha também, Senhor, venha ministrar, Senhor, na vida da irmã Dalva, Senhor. Usa ela, Senhor, que ela possa ser um canal, Senhor, para nossas bênçãos, Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã, em teu nome. Amém, Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e iremos iniciar, a lição de número 13, como já foi aqui colocado, e vamos iniciar, e o assunto é muito importante, porque o assunto vai falar sobre relacionamentos. A introdução desta lição, da lição 13, vai falar discernir 2 relevantes relacionamentos com Deus e com a família. E esses relacionamentos, eles estão ligados, quando a gente inicia aqui, logo no tópico 1.1, vai falar Jesus e sua família terrena. E em João capítulo 1 e o versículo 14 vai falar: a palavra tornou-se um ser humano e morou entre nós, vimos a sua glória, cheia de amor, de verdade. Foi essa glória que recebeu como filho único. Então nós vamos ver que
Jesus se despiu de toda a sua glória e veio habitar em uma família, na família de Maria e de José. Então nós vamos iniciar dizendo sobre relacionamento de Jesus com a sua família, que foi um relacionamento comum, como todas as outras famílias têm relacionamentos. E quando nós vemos aqui em Lucas capítulo 2, o versículo 51, nós vamos dizer, apesar do relacionamento com Deus, o Pai, Jesus era filho obediente a seus pais. Jesus era obediente aos seus pais. E quando nós vemos que ele também viveu numa família de muitos irmãos e irmãs, e provavelmente também traz para nós que Jesus, ele assumiu a responsabilidade da casa, porque quando nós vemos, não traz nenhuma referência acerca de José, porque José não está mencionado, então provavelmente José havia falecido e Jesus assume a responsabilidade da família como carpinteiro ou marceneiro ou artesão ou pedreiro. Não sabemos ao certo. Tem um historiador que se chama Justino Marte, ele estudou 2 séculos depois de Jesus e ele dizia que os artigos que Jesus confeccionava eram artigos de madeira e muito procurados. Então nós vemos que Jesus teve uma vida como qualquer criança, pré-adolescente, adolescente, e a sua vida era uma vida normal em qualquer família. Relacionamento está dizendo o ato de ligar, e esse ato de ligar está dizendo comunhão. A família precisa ter comunhão, mesmo diante de alguns adventos que sobrevêm, como a gente vai ver aqui que os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Eles tinham essa dificuldade. Aqui em João capítulo 7, 1:9 vai dizer: os irmãos de Jesus tiveram dificuldade de crer nele, porém mais tarde Tiago se tornaria líder da igreja, mas depois que Jesus havia morrido e ressuscitado. E se nós vamos nesse versículo, nós vamos ver que há problemas dentro de família. Há relacionamentos em que alguém não tem uma intimidade mais íntima com algum dos seus familiares. Jesus teve uma família desta maneira. E quando nós vemos também em Lucas capítulo 2, o versículo 41 e do 41 ao 42, Jesus tinha 12 anos. E é possível que Jesus tivesse ido a Jerusalém. Como? Porque naquela ocasião, eles subiam para Jerusalém em caravanas. As caravanas iam de mulheres e crianças na frente, e a retaguarda ficavam os homens, por causa do perigo que havia na estrada para a Palestina, que eram de salteadores. E a gente vai ver o que acontece. Maria e José tinham o cuidado, todinho cuidado, para que a lei fosse dada a Jesus. De que forma? Jesus foi circuncidado, Jesus era levado para as festas, Jesus era levado para os jejuns. O que traz para nós também? Na cultura judaica, até 12 anos, os pais têm essa responsabilidade na formação da educação religiosa dos seus filhos. E na cultura judaica, após isso, aos 13 anos, a idade de um jovem, ele se torna como filho da lei, porque ele começa a cumprir as exigências relacionadas com as festas e jejuns. Significa que ele se torna adulto, mas adulto de forma a responsabilidade com as leis da aliança, que é considerado como adulto. Então nós vemos o que a cultura judaica traz para nós. Traz para nós que
Jesus, ele foi criado com todas as leis, com todos os regulamentos e as normas da lei judaica, porém Jesus cumpria tudo. Isso é tanto para Jesus como para qualquer menino que assumisse a maioridade, que era aos 13 anos. Essa maioridade, ela não está ligada a namoro, a noivado e casamento, é uma maioridade de assumir responsabilidades religiosas. Então, a cultura judaica tem isso. Tanto nesse último curso que eu havia feito na cultura judaica, foi até a última aula, esse assunto foi abordado. Foi um dos assuntos que eu estava para poder esclarecer algumas dúvidas. E foi esclarecido que essa responsabilidade, ela estava ligada somente a culturas, somente às leis, à aliança das leis. Então, tudo isso era da família de Jesus, o relacionamento que Jesus tinha com a sua família. Traz para nós, Jesus não precisava fazer tudo isso, porque era Jesus. Mas ele se esvaziou-se da sua glória para cumprir o plano de Deus para a salvação da humanidade. E ele cumpriu todas as etapas das etapas de criança até adulto. Ele cumpriu que ele até assumiu responsabilidade. Ele tinha uma profissão para sustentar a sua família. Isso é muito importante, relacionamento. E Jesus deixa um exemplo, como ele agiu, como ele fazia com a sua família. Como é importante a família, porque a família é a primeira instituição que Deus ordenou na terra. E a família tem que ser cuidada e zelada por cada um de nós. Esse também teve um cuidado muito especial. A Bíblia também fala, mesmo lá em João capítulo 19, do versículo 25 ao 27, o cuidado com a sua mãe. Mesmo na cruz, Jesus instruiu da cruz para que João, o seu apóstolo, o seu discípulo amado, cuidasse da sua mãe. A importância dos filhos cuidarem dos pais. Isso é mandamento de Deus. Em Êxodo vai falar que honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Honrar pai e mãe é cuidar, é zelar e é obedecer o que os pais instruem. Então esse dever somos nós como filho, cuidar daqueles que Deus nos trouxe ao mundo e que Deus permitiu que fossem nossos pais. Então é um mandamento. Quem desobedece pai e mãe, lá na lei, em Êxodo 20, traz para nós que seus dias são abreviados na terra. Pai e mãe são autoridades que Deus constituiu para cuidar de cada um de nós. Nós também vemos nessa passagem que a Bíblia também fala, a família de Jesus. Pois quem faz, em Marcos 31 ao versículo 35, há uma passagem em que Jesus está com alguns discípulos. A gente pode até ler juntos aqui em Marcos. O capítulo 3, do versículo 31 ao 35. Diz assim, a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vontade de Deus, não a vontade nossa. E a vontade de Deus é que nós procuremos descobrir qual é a vontade que Deus tem para cada um de nós.
E a vontade de Deus, ela é santa, ela é perfeita. E ela sendo desta forma, nós vamos cumprir o projeto que Deus tem para a nossa vida. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, o final é um final complicado, porque escolhemos fazer a nossa vontade. Mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa. A vontade de Deus às vezes não é aquilo que nós queremos, mas pode ficar certos que a vontade de Deus vai ser de um futuro abençoado, porque lá no final o Senhor vai nos honrar. Nós vemos na vida de Davi, ele estava no campo e ele é chamado para ser ungido como rei. E Davi não assumiu o seu reinado imediatamente. Ele volta para o campo e vai cuidar do campo e das ovelhas. E para ele foi tanto tempo que demorou para que ele assumisse a realeza. Mas a vontade de Deus era que Davi fosse rei. E no final do reinado de Davi, foi um reinado abençoado, porque foi a perfeita vontade na vida de Davi. Quando escolhemos para nós o que nós queremos e não consultamos a Deus qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o nosso futuro vai ser um futuro não com sucesso, mas de derrotas, infrutíferos, de amarguras, de algo que nós não conseguimos realizar para Deus. E a Bíblia fala que em Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, também traz uma referência sobre a vontade de Deus. Gálatas 2:20 vai dizer para nós: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui não somos nós que vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. E se Cristo vive em nós, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Se Cristo vive em nós, nós temos que renunciar o pecado, renunciar o eu, renunciar o nosso orgulho, renunciar o nosso querer, porque se Cristo vive em nós, nós temos renúncias. E essas renúncias, às vezes, nos custa relacionamentos. Custa relacionamentos. Porque nem todos vão entender que viver com Cristo é renúncia, é fazer a vontade de Deus. Relacionamentos que podem trazer para a nossa vida complicações até o fim da nossa vida, porque não foi escolha que Deus fez para nós, foi nós que escolhemos aquilo. Mas se Cristo vive em nós, nós temos que procurar saber a vontade de Deus. E como é que eu procuro saber a vontade de Deus? Quando eu examino a palavra de Deus. E quando eu vou para o Salmo 1, diz assim o salmista, que nós temos que procurar fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O Salmo 1 nos traz essa orientação, nos traz conselhos para que nós tenhamos uma vida de sucesso. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer, a sua alegria é meditar na palavra de Deus. E nós só podemos conhecer a Deus lendo a palavra de Deus. E nós só podemos conhecer a vontade que Deus quer para a nossa vida meditando na palavra de Deus. Não tem outro caminho a não ser conselhos de Deus serem obedecidos. E os conselhos de Deus é para que nós obedecemos, para que nós lá na frente não sejamos umas pessoas que são frustradas, porque nós nos frustramos quando nós não conseguimos fazer a vontade de Deus.
Há frustrações na nossa vida quando nós não conseguimos desempenhar aquilo que Deus colocou na nossa mão, a chamada que Deus fez na nossa mão. E dentro do nosso lar não é diferente. Dentro do nosso lar, nós temos que desempenhar a tarefa. O homem como cabeça, a liderança da família. A esposa como submissão. Ela é submissa, ela é auxiliadora. E os filhos sobre o domínio do cabeça da família. Filhos em sujeição, filhos sobre o domínio dos pais. Então a Bíblia nos ensina conselhos ricos para que nós possamos aprender e ter uma vida de vitória, uma vida que nós vamos ser muito mais do que vencedores, porque nós conseguimos fazer a vontade de Deus. E quando nós falamos aqui sobre comunicação, por que a comunicação? Porque a comunicação dentro do lar, ela é muito importante. A comunicação, de uma maneira adequada, ela possibilita os membros da família a construir relacionamentos equilibrados e evita conflitos desnecessários. O que é isso? Conseguir expressar os sentimentos, conseguir compartilhar ideias dentro da família. A família que não se comunica, ela está fadada, ela está destinada ao fracasso. Famílias que não conversam, famílias que não conseguem dialogar, famílias que não conseguem expressar as suas preocupações, não conseguem expressar as suas alegrias, não conseguem expressar as suas ideias, os seus sonhos. Então a família que não se comunica, a família que é muda, a família que não conversa, a família que não consegue expor para os pais, filhos que não conseguem expor para os pais o que está sentindo, os seus pais que não conseguem se expressar para os seus filhos de uma maneira adequada. E a Bíblia fala que há um momento oportuno para tudo isso. E a Bíblia diz que no Provérbios 25:11 traz para nós conselhos ricos, conselhos para nós de como nós devemos nos expressar. A Bíblia, ela é rica em conselhos, e um dos conselhos que o Senhor nos traz acerca de comunicação vai dizer momento oportuno de conversar dentro da família. Tem um momento certo, tem um momento adequado. Não é na hora que está aquela desavença, não é aquele momento em que alguém está mais alterado, não é naquele momento que alguém está se sentindo pressionado. Tem um momento oportuno, e a Bíblia nos ensina através de Provérbios capítulo 25, versículo 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tudo tem um tempo de conversarmos. E esse tempo é famílias que não conseguem expressar o que sente, não consegue falar os sonhos que quer realizar. Família que não consegue compartilhar o dia a dia. Como foi o seu dia? Foi uma bênção. Como foi o seu dia? Foi um dia difícil. Como foi esse dia? Com muitas adversidades, mas eu consegui vencer porque o Senhor foi comigo. E às vezes o que traz para nós? Que a gente não consegue expressar aquilo que sentimos. E família, a importância da comunicação no lar. E como é isso? Incentivar o diálogo, incentivar a conversa, fazer perguntas: como foi o seu dia? E amanhã, qual é a sua expectativa para o próximo dia? O que você tem em mente para o nosso futuro? Então, comunicação. E Jesus teve comunicação dentro da sua família. Que glorioso, que exemplo tão maravilhoso que ele nos deixa. Ele teve uma família que era irmãos complicados, irmãos que não acreditavam nele. Mas ele diz no versículo seguinte, que nem todo profeta tem honra na sua pátria.
Às vezes não vamos ter honra dentro do nosso lar, às vezes não vamos ter honra dentro do nosso trabalho, não vamos ter honra com os nossos vizinhos, não vamos ter honra com a nossa parentela. Mas Jesus cumpriu a sua tarefa, que Deus colocou nas mãos dele, salvar a humanidade de toda a perdição. E há uma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Quando nós vimos no versículo do em 1 Coríntios 2,9, a Bíblia também traz outro conselho para nós, dentro do nosso lar. Em 1 Coríntios 2,9, a palavra vai dizer desta forma: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Podemos imaginar o que está preparado para a família que procura os conselhos de Deus, para a família que procura buscar a vontade de Deus, para a família que procura incentivar os seus membros a vir para a igreja, para a família que procura colocar que Deus é a prioridade, é a supremacia de todo ser humano. Precisamos incentivar, precisamos dar aquela orientação que na casa de Deus é que nós vamos conhecer. Levar os filhos para a escola bíblica dominical. A Bíblia fala para nós que nós devemos, em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo do 6 ao 9, fala que nós devemos ensinar as crianças. E para que essas crianças sejam ensinadas, tem as autoridades, pai e mãe. São os responsáveis pela orientação, pelo ensinamento religioso dos seus filhos. Não vai ser a escola, não vai ser a creche, são os pais. Esse é o dever e a obrigação que Deus deixa, orientação para os seus filhos. E essa orientação é com diálogo, e essa orientação é com comunicação. A criança só pode saber, conhecer, se os seus pais lhe ensinarem a vir para a casa de Deus e a procurar Deus. Nós temos também agora aqui no tópico 2, ele vai falar assim. O tópico 2.1 vai trazer um assunto também de muita relevância, de muita importância para nós. Vai dizer assim, o tópico 2.1, a importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. Tiago 2,14 e Mateus 23,3. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. 1 Timóteo 3,5 e depois capítulo 5, 4 e 8. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Aqui nós vamos ter uma passagem que Paulo fala com Timóteo. E Paulo passa orientação na carta de Timóteo, na 1 Timóteo capítulo 3, 5, sobre o governo da sua casa. Vai falar sobre a liderança espiritual, porém deve começar em casa. Se um homem não está disposto a cuidar, disciplinar e ensinar seus filhos, não está qualificado para liderar a igreja. É muito sério. Paulo, quando está orientando Timóteo, ele está passando qualificações de como deve ser o diácono, o bispo, o líder. Ele tem que ter um governo, um domínio sobre a sua família. E ele dominando a sua família, ele como cabeça, a sua esposa como ajudadora e os seus filhos sobre a sua orientação, ele tem uma liderança
abençoada, porque ele consegue, dentro do lar, liderar a sua própria casa. E essa liderança está dizendo, se um homem não está disposto a cuidar, disciplinar e ensinar seus filhos, ele também não tem qualificações para uma liderança na chamada ministerial. E ministério é sério, porque quando começa aqui, está falando de coerência, e coerência é harmonia. E o que é harmonia? É aquilo que eu falo, eu tenho que procurar viver. Tem que ter harmonia no que eu falo e na minha conduta, dentro do lar, fora do lar e por onde eu passo. Tem que haver essa harmonia, essa coerência. E quando Paulo está dizendo, ele está dizendo ainda assim. A outra carta de Tito 1,6 está dizendo, Paulo descreve algumas qualificações que os presbíteros ou supervisores deveriam ter. E a maioria dessas qualificações vai envolver caráter e não conhecimento ou habilidade. Caráter está ligado à integridade, à retidão. E quando está falando nisso, a gente volta e a gente vai ver a vida de alguém que Deus chama de íntegro, de reto, de uma vida, de uma conduta que não tinha reprovação. É Jó. Jó capítulo 1 diz assim: a virtude e a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui está dizendo deveres e qualificações do bispo, do diácono, do líder. Está dizendo de integridade. E quando nós vamos para o livro de Jó, vai trazer para nós que Deus dá testemunho para o adversário da vida de Jó. Mas que glorioso Deus nos chamar de reto, Deus nos chamar de temente, Deus nos chamar para que nós possamos desviar do mal. E quando é que nós desviamos do mal? Quando nós procuramos examinar as escrituras sagradas, quando nós procuramos ler e entender e conhecer o que Deus quer falar conosco. E desviar-se do mal é desviar-se do pecado. E desviar-se do pecado, novamente vai envolver renúncia. E renúncia é a fazer a vontade de Deus. Porque essa vontade de Deus é a que está em supremacia. Eu não posso fazer a vontade do meu colega do trabalho. Eu não posso fazer a vontade do meu vizinho da direita. Eu não posso fazer a vontade do meu vizinho da esquerda. Eu não posso fazer a vontade daquele meu parente que não tem o temor de Deus. Eu tenho que procurar me desviar do mal. E isso traz para nós o quê? Quando fala de Jó, está falando que... Qual é o significado de Jó? O significado em hebraico diz assim: voltando sempre para Deus. Esse era o significado do nome de Jó. Sempre Jó voltando-se para Deus. Olha que coisa gloriosa. Porque Jó, além dele se voltar, a Bíblia fala que ele fazia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Ele procurava se desviar do mal. E às vezes tem pessoas que querem entrar. Ela está vendo que está escuro, mas ela quer entrar por aquele caminho. E esse não é o caminho que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que Deus tem o melhor para nós. Se nós fazermos a vontade de Deus, Deus sempre irá nos livrar, porque nós vemos que a palavra de Deus nos diz que muitas são as aflições, muitos são os problemas, mas o Senhor Jesus nos diz que de todos nós vamos vencer, porque Ele é conosco. E quando traz para nós, diz também isso, que Timóteo estava dizendo acerca de capacidade, e capacidade para o líder da casa, para o cabeça da casa, da sua governança.
A sua esposa não pode tirar a liderança, a autoridade do seu esposo. E nem a sua esposa pode tirar a autoridade da sua esposa. Está falando de governar, está falando de filhos sujeitos, filhos em domínio dos pais, com humildade. Traz para nós a coerência. Eu posso estar aqui, mas a minha vida, o meu andar, o meu entrar e o meu sair tem que estar em concordância com aquilo que eu estou falando. Se não estiver, eu estou em deficiência com Deus. Eu estou negligenciando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E falar a palavra de Deus, às vezes, nos envolve complicações, porque nem todos querem ouvir a verdade, porque querem ficar da maneira que estão, porque a verdade, ela nos traz uma consequência. Deus nos garante a vitória. E falar a verdade é o que importa. E governar família, tem que governar tanto em casa como dentro da igreja, com coerência e com harmonia, sem nada que possa ser irrepreensível, que venha marcar a nossa conduta e venha trazer alguma mancha na nossa vida. A Bíblia também vai falar quando a família não se... O 2:2 vai falar quando a família não se converte. Aqui Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 12 ao 14, vai trazer para nós também uma outra situação que Paulo está ali na igreja de Coríntios. E na igreja de Coríntios, eles escrevem para Paulo, fazendo várias perguntas relativas à vida dos cristãos e os problemas da igreja. E nesses versículos desse capítulo, está dizendo assim, havia uma situação. Por causa do desejo de servir a Deus, algumas pessoas na igreja de Coríntio pensavam que deveriam divorciar-se de seu cônjuge pagão e se casar com um cristão. Mas Paulo reafirmou a aliança e o compromisso do casamento. E Paulo nos ensinou a eles que o seu esposo, não sendo cristão, ele era abençoado. Seria abençoado pelo comportamento, pela vida da sua esposa. E se a sua esposa não fosse cristã e ele fosse cristão, a vida da sua esposa seria também abençoada por ele. E os seus filhos, sucessivamente, também teriam a bênção. Porque Paulo estava ensinando que a mulher, em 1 Pedro está dizendo assim, que a esposa cristã, ela cumpre o exemplo de Cristo em submissão, sem palavras e sem outro argumento além da vida. O comportamento pode às vezes ser tão mais afetivo do que palavras. Às vezes falar muito, às vezes compromete. Falar em horas erradas, em horas que não é a ocasião para se falar. Querer agredir com palavras alguém que ainda não professa essa fé. Falar no momento em que a pessoa não está na sua sã consciência. Isso traz complicações. Mas Paulo está advertindo nessa carta de 1 Coríntios capítulo 7. Está dizendo sobre 3 estados, 3 situações, dos casados, dos solteiros e dos viúvos. Está dizendo qual era cada um seu papel e a sua responsabilidade dentro do seu lar e dentro da casa de Deus. Estava ensinando, não tinha como eles não aprenderem, porque Paulo estava se colocando para responder e ensinar o que era certo para que pudesse estar na igreja. Eles agiam errado porque eles não tinham o entendimento e não tinham o conhecimento, mas a partir daquele momento que Paulo começou a instruí-los, eles começaram a entender e a compreender a razão que o casado, ele tem o seu papel com as famílias, que é cuidar da família, zelar pela família, como nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 3:5, que fala, que deixa uma instrução de ensino para nós muito importante, que vai falar sobre família.
1 Timóteo capítulo 3, o versículo 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É muito complicado. E quando nós vamos também para capítulo 5, e o versículo 8 dessa mesma carta de Timóteo diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu não posso ficar somente na igreja e deixar a minha família desprovida. Eu preciso estar com o meu olhar atento a tudo que está acontecendo dentro do meu lar. O meu lar tem que ser supervisionado, não é pelo vizinho, não é pela vizinha, é por mim que sou responsável. Não é o professor da escola que tem que observar certas situações do seu filho. Somos nós que dentro do nosso lar temos que supervisionar, temos que avaliar e temos que observar o que está certo, o que está errado, para que a tempo próprio nós possamos corrigir. E se aqueles pais, e se aquele pai, aquele cabeça, ele não cuida da sua família, mas ele cuida da família de todo mundo, menos da dele. Ele é muito bom lá fora, ele é muito prestativo, ele é excelente lá fora, mas dentro de casa ele deixa a desejar, tem falhas, tem negligências. Aí a Bíblia diz, negou a fé. Por que negou a fé? Porque a Bíblia fala, família, instituição, a primeira instituição que Deus formou. Ela tem que ser cuidada, zelada, para que ela possa dar continuidade. E ela ainda diz, é pior do que infiel. Sabe cuidar de todo mundo, mas não sabe cuidar daquilo que Deus colocou nas mãos. Paulo também vai falar sobre o cuidado precipitado. O hábito de falar precipitadamente, aliás, não é Paulo, desculpe. Em Provérbios 18:13 vai falar o hábito de falar precipitadamente. Nós temos esse versículo em Provérbios que vai trazer para nós também outro conselho de Deus para as nossas vidas. Provérbios 18:13. Não, irmãos, desculpe, não é esse não. Provérbios 18. Não, eu me confundi, irmãos. Quando eu achar, eu falo. Eu devo ter trocado esse versículo, mas tudo bem. Mas vai dizer assim, Provérbios 15:23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Como é bom nós falarmos a palavra de Deus no tempo oportuno que Deus nos concede. Falar no momento certo, na ocasião certa. Às vezes nós queremos desabafar, falar tudo que sentimos, tudo que pensamos. Nossa, chega momentos na nossa vida que dá vontade de pôr tudo para fora. Mas em Provérbios, que são os Provérbios de Salomão, nos ensina quão bom é nós falarmos a palavra no seu tempo. Porque se nós falarmos fora de tempo, em determinada situação dentro do nosso lar, nós vamos trazer problemas, conflitos desnecessários. Portanto, nós temos que ser vigilantes. Vigilante naquilo que nós estamos fazendo. Porque, na verdade, é relacionamento familiar. E o relacionamento familiar, ele envolve um comportamento de cristão. Nós temos que nos policiar. Nós temos que nos examinar antes de querer falar tudo o que nós pensamos e achamos. Deus traz o momento certo, a ocasião certa, para que nós possamos resolver com calma, com tranquilidade e com razão. E quando nós vamos prosseguindo também, e vai trazer para nós uma outra situação aqui sobre indiferenças.
Dentro do lar, uma das armas que Satanás usa para destruir os lares tem sido a indiferença. Por que a indiferença? A indiferença por causa do relacionamento. E o relacionamento está ligado também a ouvir. É um outro tipo de relacionamento. Porque, mediante a tudo que está acontecendo, ouvir alguém com atenção é uma maneira de mostrar-lhe que ele é importante e que ele é levado a sério. Mas atualmente está muito difícil alguém querer escutar alguém. Alguém querer ouvir alguém. Mas a Bíblia traz para nós o quanto é importante isso para nós. De que maneira? A família precisa aprender a ouvir. Às vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas nós temos que sentar para ouvir o que. E às vezes alguém quer partilhar conosco e nos trazer uma mensagem, falar algo dentro do contexto familiar, e alguém não tem tempo porque trabalha demais, alguém não tem tempo porque tem serviço demais dentro de casa, alguém não tem tempo porque está muito sobrecarregado e tarefado. E o que a Bíblia traz para nós? Que nós temos que ouvir. O ouvir também é um relacionamento. Ouvir traz para nós também aquela questão de nós, quando alguém ouve o que nós estamos sentindo, ouve o que nós estamos pensando, ouve quais são os nossos projetos para o futuro, ouve qual vai ser a nossa resposta, e a gente conseguir ouvir. E dentro do lar tem sido muito difícil alguém ouvir alguém. É mais fácil falar mais alto, é mais fácil falar que não tem tempo, é mais fácil deixar para depois, é mais fácil deixar para uma outra ocasião. E às vezes é muito importante aquilo que alguém tem que falar dentro do lar e alguém não quer ouvir. E ouvir como é importante. A Bíblia fala para nós que nós temos que responder. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. É preciso ouvir e deixar a pessoa terminar de concluir aquilo que ela está contando para nós. Depois, quando chegar o nosso momento que nós ouvimos, aí nós vamos dar a resposta. Talvez não seja uma resposta adequada, mas dentro da Bíblia nós vamos procurar dar uma resposta coerente com a palavra de Deus. E muitos problemas poderiam ser evitados se alguém tivesse sentado um pouco, tivesse prestado atenção em alguém que fica dentro do quarto trancado, em alguém que entra e sai, em alguém que está com um comportamento que não é um comportamento conveniente, e às vezes nós foge do nosso controle. E às vezes alguém quer contar algo para nós, alguém quer falar alguma coisa e nós não temos tempo para ouvir porque nós estamos muito ocupados dentro do nosso lar. E a Bíblia nos ensina como é importante. E como é importante também dentro do lar falar a verdade. A verdade, ela produz confiança. Mesmo que nós pecamos, porque nós pecamos, nós erramos, mas diz para nós assim, que a gente tem que falar a verdade, independente do que aconteça. E Mateus 5,37 traz para nós, quando Jesus diz, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Falar a verdade dentro do lar, ser sincero naquilo dentro do lar, isso é relacionamento. Relacionamento. E traz também para nós outra questão também de comunicação, o perdão. O perdão é uma comunicação dentro do lar, porque quando eu vou pedir perdão, eu vou expressar as minhas palavras, os meus sentimentos, as minhas emoções, pedindo perdão para alguém. E perdoar é preciso, porque expressa essa vontade por meio de palavra, de gestos e de atitude. E essa comunicação é muito importante dentro do lar. Há lares que não se perdoam,
há lares que não se compreendem, há lares em que está uma divisão dentro do seu lar. Irmão não fala com irmão, irmã não fala com irmão, cônjuge não fala com cônjuge, cônjuge que está cada um no seu ambiente dentro do lar, que não se comunicam. E a Bíblia fala, perdoar. Porque quando nós vamos entender, na oração do Pai Nosso diz que nós devemos perdoar aquele que nos ofende. Perdoar as ofensas. Dentro do lar tem que haver esse diálogo, porque ele é muito importante. Dialogar e pedir perdão. E quando nós vamos também tratar agora no tópico 3, que vai falar sobre o amor a Deus. Vai falar sobre sentimentos de amor, de afeição, de afeto, amar. E vai falar para nós em Marcos capítulo 12, o versículo 28 ao 31, diz assim, eu vou resumir, né, porque ele é um contexto até grande, que vai dizer sobre escribas e a seita, né, que eram a seita dos fariseus e os eruditos da lei, que são os doutores da lei, criadores e transmissores de interpretação tradicional dos mandamentos de Deus. Os fariseus reconheciam 613 mandamentos bíblicos, mas havia muita divergência de conceitos acerca de mandamentos pesados e leves. Mas eis que chega Jesus e vai resumir tudo isso em somente 2. Quando nós vamos para Mateus 22, do 37 ao 39, traz para nós o que Jesus nos orienta acerca desses mandamentos. O grande mandamento, o 37, e Jesus disse-lhes, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Jesus resumiu todos esses 613 mandamentos em 2. Amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a ti mesmo. Muito difícil, né? Amar quem nos persegue, amar quem nos prejudicou, amar quem nos caluniou, amar quem mentiu. Mas o Senhor diz que nós temos que amar. E como é que nós conseguimos amar? É quando nós conseguimos orar por essas pessoas. Amar por aquela pessoa, porque aquela pessoa que nos prejudicou, a gente não quer nem ouvir falar o nome, a gente não consegue, mas o Senhor nos ensina através do mandamento, que quando eu consigo orar pelo meu inimigo, eu consigo amar, porque eu quero que o meu inimigo seja abençoado. E a Bíblia fala sobre santificação, fala sobre nós nos santificarmos. Porque se Jesus fala, segui a paz, Jesus não está dizendo seguir a contenda, seguir a desunião, seguir a desordem, seguir mesmo o que você está fazendo. Não, Jesus fala, Paulo quando fala essa carta de Hebreus, ele está dizendo, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É impossível ver a Deus se nós ainda temos um coração com mágoa com alguém. É impossível se nós temos alguma coisa que está nos barrando. É impossível nós vermos Deus se alguma coisa está fazendo separação na nossa vida espiritual. Por isso que Jesus nos ensina, se possível for, tenha paz até com os nossos inimigos. Paz. Não me cumprimenta, mas eu dou bom dia e eu abençoo. Ter paz dentro do lar.
nesses momentos. Às vezes tem lares muito conflituosos, lares muito difíceis, mas Jesus nos ensina a fazermos a nossa parte, seguir a paz. E quando Jesus está dizendo da grandeza de um amor. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 13, vai descrever a grandeza desse amor. O primeiro versículo vai falar assim, dessa carta de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Está dizendo sobre amor. E quando nós vamos para o último versículo, ainda fala assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amar. Nesse século, como é difícil, como é complicado, mas Jesus está nos ensinando a amar. Sentimento de amor. Eu não preciso estar abraçando, beijando, mas eu tenho que amar. É necessário amar. Eu amo quando eu abençoo, quando eu consigo abençoar aquela pessoa que me prejudicou, que falou mentiras de mim, que me caluniou. Eu consigo abençoar a vida dessa pessoa. E traz também para nós, o tópico 3 vai dizer também, o 2 vai falar, discípulo de cristão, vai falar dissensão e aborrecer. Em Lucas 12, 49 a 53, é necessário que eu leia para que a gente possa ter uma compreensão melhor desse tópico. É Lucas capítulo 12, a partir do versículo 49. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós, vim trazer a paz. Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a sua mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Jesus está falando de fogo, está falando de julgamento. E está falando o quê? Jesus revelou que frequentemente resultaria, quem escolhesse Jesus, quem estivesse com Jesus, resultaria em conflito dentro da sua casa. Mas Jesus também desafiou seus ouvintes a tomarem a cruz e segui-lo. E essa exigência não é aceita por todos e pode causar divisão na família e na sociedade. Escolher Jesus traz divisão, escolher Jesus traz dissensão, escolher Jesus traz conflito, traz aborrecimento. Mas Jesus está dizendo que quem não tomar a sua cruz e segui-lo, não é digno de ser seu discípulo. E discípulo é seguidor de Jesus, é fazer a vontade dele. Em Lucas capítulo 14, 26 também vai falar sobre aborrecer. E aborrecer vai dizer o quê? Significa amar menos. O serviço de Cristo exige renúncia. E as condições para ser discípulo: aquele que quer me seguir não pode ser meu discípulo se não me amar mais do que o seu pai e a sua família. Nós vemos aqui as condições para ser discípulo. E essas condições trazem um resultado: amar a Deus. E será que alguém ama mais os seus filhos? Nós temos uma referência em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 29 ao 30. Em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 29 a 30, vai dizer assim o título: Profecia contra a casa de Eli.
O 28, aliás. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Era Deus, através da vida de Samuel, chamando Eli para um conserto da sua casa. Eli havia perdido o domínio dos seus filhos, e Deus estava proferindo uma sentença contra a casa de Eli. E contra a casa de Eli estava dizendo: e honras mais a teus filhos do que a mim? Então nós sabemos que o Senhor é superior, é a excelência nas nossas vidas, é o primeiro. E por causa dessa situação dentro da casa de Eli, houve uma consequência. Houve a perda sacerdotal, houve os projetos dentro daquela família que não foram até o fim, por causa que Eli perdeu o controle da sua casa. E o final, nós sabemos adiante nos outros capítulos. A arca foi tomada, foi levada pelos filisteus. Os filhos de Eli morreram. A sua nora que estava para dar à luz também morre, e a criança também morre. E não havia mais varão para que pudesse dar continuidade àquela fase sacerdotal da família de Eli. Então, a seriedade de ser discípulo de Jesus, ele procura organizar a sua vida. Discípulo de Jesus, ele administra o seu lar e a casa de Deus, para que tudo vá bem. E quando nós vemos também nesse capítulo, ele vai dizer vai dizer no 3:3, que Paulo faz um contraste entre embriagar-se com vinho que produz uma temporária sensação de bem-estar, e ser cheio do Espírito, que produz uma permanente alegria. Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 33, vai dizer que é para nós nos enchermos do Espírito de Deus. Vai encher, que nesses tempos é necessário nós enchermos daquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. E em Efésios 5:18 vai dizer assim, do 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor. Traz para nós. Paulo, quando escreve essa carta a Efésios, nos passa as instruções de como o discípulo de Jesus tem que fazer para se encher do Espírito de Deus e não se assentar na roda dos escarnecedores e nem ser levado por conselhos, por convites, por mesas que parece aparentemente muito boa, mas que tem um final desastroso. E nós sabemos também que vai falar sobre o relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, em primeiro lugar, vai dizer: é preciso crer que Jesus Cristo é o Salvador. E na Bíblia nós vamos conhecer mais a Deus como quem Ele é e como Ele se relaciona conosco. Orar é um relacionamento através da comunicação, da conversa. Precisamos conversar com Deus. E há pessoas tímidas que não conseguem expressar e falar com Deus aquilo que ela sente, aquilo que ela deseja, aquilo que ela pensa. E procurar viver
agradando a Deus, fazendo a vontade dele. E o Salmo 73, 28 fala, verso 28 fala, mas bom para mim é aproximar-se de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais Ele vai se revelar para nós. E como nós vamos aproximar dele? Em Josué 1:8 diz para nós: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. É quando Deus está falando com Josué, para não se apartar, que a Bíblia tem conselhos, a Bíblia indica o caminho, a Bíblia nos orienta o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A Bíblia nos dá a iluminação e o entendimento para que nós possamos ser luz nesse mundo de corrupção, de coisas erradas. Que nós possamos refletir raios para essa humanidade. E quando a Bíblia também vai trazer para nós acerca dos tímidos, porque timidez é um problema. Às vezes há pessoas que, por não terem aprendido a dialogar quando era criança em sua família, não conseguem falar, não conseguem expressar para outra pessoa o que ela está sentindo. Ela só fala o básico, o comum, o trivial. O que traz para nós? Que elas querem que as pessoas tímidas, elas querem que os outros descubram o que ela está pensando. Elas querem que as pessoas façam para ela aquilo que ela nunca conseguiu se expressar, porque a sua timidez o impede. Como eu posso falar para alguém que eu gosto de bombom, se eu sou calada e nunca falei, e eu gostaria de ganhar um bombom? Eu gosto de bombom, eu gosto de doce, eu gosto de bolo, eu gosto disso. E a pessoa não consegue se expressar, não consegue falar, eu gosto de flores, eu gosto de uma planta, eu gostaria que tivesse na minha casa muitas plantas, eu gostaria de ter um animalzinho de estimação, mas ela não consegue se expressar para outra pessoa dentro da sua família, do seu lar, o que é que elas gostam. Então é um problema muito sério. E a Bíblia fala sobre a comunicação, e a comunicação ela tem que ser praticada de forma correta, com sabedoria. Aí sim não haverá timidez, porque os tímidos é complicado, ninguém consegue descobrir o que uma outra pessoa pensa, o que ela deseja que a outra queira fazer para ela. Traz uma situação para a gente sobre a timidez, e é muito importante que nós tenhamos o hábito de conversar, de se expressar, de falar dentro dos nossos lares. Falar aquilo que sentimos, aquilo que gostamos. E às vezes tem pessoas tão tímidas que não conseguem ter um relacionamento íntimo com Deus. De se expressar e falar para Deus o que ela gostaria que Deus fizesse na vida dela. Relacionamento é o ato de ligar. E o ato de ligar é de ter uma ligação, uma comunhão íntima com Deus. E essa comunhão, ela só pode ser através de expressão, conversa e diálogo. E eu gostaria de agradecer, porque já estou finalizando, e foi essa a lição que encerrou o trimestre e que nós aprendemos muito nessa lição. Eu agradeço, peço desculpas alguma coisa se não foi como, havia aquela expectativa, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade e por estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias. Amém, né, irmãos? Graças a Deus, um ensinamento maravilhoso da parte de Deus. Os irmãos podem dar um amém pela palavra? Amém. Irmãos, escreve um amém aí para a gente saber quem está nos acompanhando. Amém. Agradecemos pela vida da nossa irmã Dalva, que foi bênção para nós nessa manhã. Eu quero dar 2 avisos
3 avisos da nossa Escola Bíblica Dominical. Está conosco aqui o nosso pastor Paulo, que tem nos apoiado no nosso departamento da Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco eu vou passar para ele dar os avisos finais. Irmãos, 3 avisos, rápido. Então, hoje nós encerramos o trimestre, falando sobre família, e domingo que vem, se Deus permitir, estaremos falando sobre o livro de Salmos, tá bom? Os irmãos nos procurem para pegar a sua revista, os professores. Hoje à noite provavelmente estaremos aqui. Aí os irmãos nos procurem para adquirir a sua revista e acompanhar os ensinamentos da palavra de Deus, ok? Outra coisa, eu queria agradecer a todos os ouvintes nessa manhã, que estiveram junto conosco, aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. E eu, juntamente com o nosso irmão Gilberto, a nossa irmã Diana e todos os professores, queremos mandar um abraço a todos os nossos alunos e ouvintes da nossa Escola Bíblica Dominical. Sintam-se abraçados por todos nós, amém? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma boa semana. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Paulo, vai estar dando os demais avisos e orando para o término da nossa escola. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Irmãos, só nos resta agradecer a Deus, não é por todos vocês que estão aí participando dessa IBD nossa, algo diferente, diferenciado, até mesmo o professor aí, não é? Ou vai ser outra professora, como a nossa irmã Dalva fez esse trabalho nessa manhã. Mas o importante é que a palavra de Deus está alcançando aí a sua casa, os nossos alunos aqui da nossa igreja em Vila Brasilândia. Eu convidei algumas pessoas que estariam aí participando da escola dominical. Eu não sei, não olhei ali, mas a minha irmã que está lá com a família dela lá no interior, lá em Peró, Raquel, com sua família, eles iam estar todos participando. E todos aqueles que eu convidei, se tiverem aí, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Já aproveitando, avisando a nossa igreja, o aviso que eu dei ontem, se você quiser vir fazer uma oração, não é culto de oração, simplesmente uma oração aqui na igreja, você pode vir, que as portas estarão abertas. E nós vamos fazer hoje, irmãos, não tem como não fazer o nosso culto online, ok? Então hoje o nosso culto ele vai começar às 18h30, tá? Nós vamos fazer um culto, cantar um hino 2 e ministrar uma palavra para o coração de todos vocês, tá bom? Então não esqueça, fica ligadinho aí, às 18h30 nós vamos fazer um culto online para a glória de Deus. E nós vamos fazer daqui da igreja mesmo, tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor, tá? Vamos orar agora agradecendo a Deus. Pai, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por essa escola dominical, Senhor, que foi feito através, Senhor Jesus, da internet. Mas, Senhor, entra nos lares, meu Deus, entra na vida dessas pessoas, Senhor, que estiveram aqui, os nossos alunos e outros mais, Senhor. Que a Tua boa mão, Senhor, possa estar estendida nesse tempo difícil, Senhor, que estamos vivenciando, Senhor. Que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe e até mais 18h30 para a glória de Deus. Deus abençoe, queridos. Amém. Acho que eu caio aqui.